Olá, olá, muito bom dia para você. Todos muito bem-vindos ao nosso café pedagógico. Hoje é dia de chá pedagógico, friozinho, né? Aquela copa de chá muito bom. E o nosso café pedagógico tem como tema hoje trabalhar o assunto do Maio Laranja. Você já ouviu falar do Maio Laranja? Mês de maio é um mês que foi escolhido para estar sendo falado sobre a violência sexual. Que acontece com crianças e adolescentes. O Maio Laranja, em várias redes sociais estão sendo publicadas assuntos sobre a prevenção e como ajudar e como detectar que algo de errado está acontecendo na criança. E se houver suspeita, denuncie. Diz que sei. Eu vou usar como recurso para falar sobre esse assunto que é tão delicado um livro maravilhoso chamado O Segredo da Tartanina. Esse livro, depois eu vou colocar a imagem certinha para vocês, porque eu sei que fica ao contrário aqui nas lives. Esse livro ele foi construído com a ideia justamente de facilitar essa conversa com a criança. Quando a gente olha assim, né, essa capa chama a atenção, né? Fala, nossa, que lindo o fundo do mar, principalmente eu que amo bichinho, né? Nossa, que lindo esse fundo do mar. E aí depois você pega e começa a olhar assim o conteúdo deles e fala assim, vixe, mas esse livro acho que não é pra mim não, né? Nossa, o mundo já tem coisas ruins demais, eu vou comprar um livro desse para poder falar com os meus alunos, para poder falar com os meus filhos, para poder falar com as minhas crianças na igreja. E, né, aí você fica assim, não, comprar ou não comprar? Compro ou não compro? E se você foi atraído pela beleza dessa ilustração, é porque você gosta de trabalhar com crianças. Você tem uma criança dentro da sua casa. E esse livro não chegou por acaso nas suas mãos. Não chegou aqui, ó, na rede social para você ver, né, por acaso. O abuso sexual infantil é um dos grandes flagelos para a condição das famílias contemporâneas. E eu vou mostrar para vocês, né, no comecinho dessa live, um pouquinho, que os grandes problemas do abuso, né, acontece mesmo dentro do lar, ou próximo ao lar. Se há algum problema, né, dentro da casa, ali, o maior mal, assim, dentro da família, é realmente essa questão do abuso. E o número de crianças abusadas aumentou de uma forma absurda nesse período de pandemia. As crianças não tinham para onde fugir. Elas ficaram dentro de suas casas. Gente, de vez em quando vou me emocionar, tá? Porque é uma coisa que pra mim dói muito falar, mas foi preciso, né? Eu preciso usar a rede social. Se você vai assistir esse vídeo depois, compartilha com outras pessoas. Adquira o livro da Tartanina, que ele é muito fofinho para poder trabalhar esse assunto. Então eu vou falar um pouquinho como que é o cenário desse tema, que a gente acha que assim tá tão longe da nossa realidade. O que é o abuso? Então a Fundação Abrinq, ela conceitua o abuso sexual, vou ler aqui para vocês, pode se manifestar dentro e fora da família e acontece pela utilização do corpo de uma criança ou do adolescente para a satisfação sexual de um adulto ou de algum, né, jovem um pouquinho mais velho, com ou sem o uso da violência física. Desnudar, tocar, acariciar as partes íntimas, levar a criança a assistir ou participar de práticas sexuais de qualquer natureza também constituem características desse tipo de crime. Onde está, né, o problema? Então, segundo a Unicef, sobre a violência contra a criança, que foi publicado em 2006, então assim, não está tão atualizado, né? Esse estudo foi realizado em 21 países. A ocorrência de violência sexual chega a atingir 36% das mulheres, 29% dos homens vitimizados durante a infância. Então, a agressão acontece, né, de forma quase que 3 vezes mais com meninas, tá?
E a maior parte desses abusos ocorre dentro do círculo familiar. Quanto à idade mais crítica, né, então existe um relatório que indica que 21% das mulheres que sofrem o abuso, ele acontece antes dos 15 anos e grande parte desse abuso foi feito por familiares do sexo masculino. Então, existe registro de atendimentos do SOS Criança, que é da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância, que eles relataram que durante um período entre 2000 e 2002, 49% das vítimas tinham de 2 a 5 anos. 33% de 6 a 10 anos. E 80% era, né, do sexo feminino. E 90% dos agressores são do sexo masculino. Como que é esse agressor? Qual que é o perfil do agressor? São homens heterossexuais ligados ao convívio da vítima. De acordo com estudos realizados pelo Laboratório de Estudo da Criança da USP, 85% a 90% dos agressores são conhecidos da família, familiares ou pessoas muito próximas que se utilizam da relação afetiva para o ato. Dados publicados pela PsiqueWeb indicam que nos casos intrafamiliares, os agressores mais frequentes são 52% pais, 32% padrastos, 8% tios. O pediatra Mauro Lonteiro, editor do Observatório da Infância e fundador da Abrapia, que ela já não existe mais, tá? Que ela foi extinta. Ele diz que o abuso ocorre com frequência dentro ou perto da casa da criança, ou dentro ou perto da casa do abusador. As vítimas e os abusadores são muitas vezes do mesmo grupo étnico, nível socioeconômico. Ao contrário dos mitos populares, os abusadores são em geral pessoas aparentemente normais e próximas das crianças e dos adolescentes vitimados. Então, é mais do que importante a gente falar sobre isso. E eu tô aproveitando, né, essa abertura que a gente tem na rede social para poder tentar ajudar você, professor, você pai, você educador religioso, que precisa de alguma forma falar com as suas crianças sobre esse assunto que é tão delicado. Frequentemente, o adulto que comete a violência sexual obriga a criança, obriga o adolescente a guardar segredo. E aí ele usa diversas formas de pressão, como ameaça física, psicológica, e até a conquista do afeto da criança. Às vezes a criança é carente e aquela pessoa, né, oferece esse carinho, oferece essa atenção. Quando então há envolvimento de familiares, existem poucas probabilidades da vítima fazer a denúncia, seja por motivos afetivos ou por medo de perder os pais, medo de ser expulso de casa, medo de que os membros da sua família não acreditem nele, não acreditem na sua história. Qual que é o efeito dessa criança, né, que foi abusada, desse adolescente, na vida dela? Então, existe, né, a doutora Maria Cecília de Souza, que ela diz que frequentemente as crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual costumam sofrer também outros tipos de violência, como a física e a psicológica. Tendem a sentir culpa e a ter baixa autoestima. Podem apresentar problemas de crescimento,
de desenvolvimento físico e emocional e tendem a ser mais vulneráveis a ideias e tentativas de suicídio. Muitos saem de suas casas quando os abusadores são os seus pais ou padrastos, passando a viver nas ruas, expostas a agressões e à cultura da delinquência. Grande parte delas costuma sofrer de enfermidades psicossomáticas e ter depois, em alguns casos, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, existem muitos efeitos e efeitos para a vida toda. Tem pessoas que guardam essa situação do abuso e não contam para ninguém. Ou às vezes só o psicólogo que fica sabendo na fase adulta, dentro da família, histórias que vão acontecendo que só aparecem 30 anos depois. E aí quando as primas, as tias começam a conversar entre si, era o mesmo abusador. E por que nenhuma delas conversaram umas com as outras? Por que elas não contaram umas para as outras? Ninguém vai acreditar em mim. A culpa é minha. Então o que a gente tem que fazer? Você que está assistindo a live, acolher. Ficar atenta aos sinais. Ficar informado, de todas as maneiras possíveis de como poder ajudar essa criança. Então a gente precisa, sim, falar sobre esse assunto, falar sobre o abuso, falar, conversar com a criança, dar essa abertura, dar essa liberdade para ela. E por que eu escolhi o livro, da Tartanina? Esse livro aqui, ele é muito fofo. Ele interage com as crianças. Tem um momento aqui que ele pede para desenhar. Deixa eu ver aqui, vários momentos que ele vai pedindo para a criança desenhar. E nesses desenhos, se você vai trabalhar com uma criança individual, você pode dar o livro para ela, vocês vão lendo juntos e vai pedindo para ela desenhar. Se você vai trabalhar num grupo um pouquinho maior, o que você vai fazer? Você pode fazer um livrinho da historinha da Tartanina. Eles vão adorar fazer a capa, fazer a tartaruguinha, fazer o fundo do mar. Pode até ser explorado outras coisas além do abuso, falar sobre questões do local, do ambiente, falar de proteção, tudo, e aí ainda por cima envolver esse assunto. E aí, nesses livrinhos que os seus alunos, suas crianças forem estar confeccionando, eles vão colocar desenhos, escritas, que você vai poder estar detectando alguma coisa. Então, assim, a ideia do livro é muito interessante, porque ele traz de uma forma leve, mas de uma forma bem delicada, assim, para a gente conseguir perceber se está acontecendo o abuso infantil com a criança, o adolescente. É um pouquinho mais difícil, de lidar com esse livrinho, mas, a ideia aqui do livro em si é mesmo atingir as crianças menores. Então, assim, depois eu ponho aqui a capa para vocês, adquirirem o livro, quem quiser, claro. Eu vou começar a contar um pouquinho da história da Tartanina, que talvez você, entrou na live e perguntou, deixa eu ver qual que é esse segredo da Tartanina. Então, o livrinho, ele começa com uma apresentação, que eu já demonstrei para vocês. Opa, cadê? Era para eu ter deixado aberto, mas tudo bem. A apresentação, então esse aqui, o cavalo marinho, e aí ele fala que ele é o senhor marinho, e ele vai contar uma história que acontece no fundo do mar, e aí você gosta do fundo do mar, e vai tentando interagir com as crianças, envolver as crianças e tudo mais. E aí então o livro continua, certo? Então agora sim, vamos para a história da Tartanina. Então, a Tartanina, gente, é uma tartaruguinha. Deixa eu colocar aqui, que não precisa de ler, gente? Vocês veem as imagenzinhas aqui. Então, a Tartanina é uma tartaruguinha muito alegre, é uma tartaruguinha muito brincalhona, ela é muito vaidosa. Ela ia para a escola todos os dias com seus amigos. Os amigos dela, quem são, A Estelinha. Não é estrelinha não, tá, gente? É Estelinha. Tipo assim, Estelinha, a Estelinha, que é uma estrela do mar. O Gloob, que é um peixinho, tá? E o Bonzo, que é o polvinho. E também, claro que vai aparecer a professora nessa história, A professora é a Baleia. É uma baleia, muito bonitinho. Então, todos os dias, essa tartaruguinha, que é vaidosa, que é alegre, brincalhona, ela vai para a escola com os seus amiguinhos.
A Tartaninha, né, ela gosta muito de brincar com seus amigos todos os dias na escola. Ela é uma criança que se diverte, criativa, e ela gosta de interagir com os seus amigos, super comunicativa. E a Tartaninha, então, ela amava ir para a escola, ela amava estar com os seus amiguinhos. Certo dia, como de costume, os amiguinhos da Tartaninha decidiram passar na casa dela, lá para pegar ela, para eles poderem ir juntos para a escola. Só que quando eles chegaram na casa dela, ela estava meio esquisita. E aí perguntaram para ela assim: Tartaninha, o que aconteceu? Né? Tá acontecendo alguma coisa? Porque os amiguinhos percebem quando um amiguinho tá meio chateado, né? Não está muito bem. E você? Você consegue perceber como é que está o seu amiguinho? Se ele tá chateado, se ele tá preocupado? E você, professor, consegue perceber se o seu aluninho ele está chateado, ele está preocupado? Os amiguinhos da Tartaninha perceberam que tinha alguma coisa muito estranha. Ela respondeu assim: ah, não é nada. Porém, eles estavam meio que, ela tá enganando a gente. Tem alguma coisa muito importante que ela não quer contar. Dá pra vocês verem a imagem. E aí os amiguinhos perguntaram: mas o que é isso, Tartaninha, que você tá escondendo? Você tá escondendo alguma coisa? Deixa a gente olhar, peraí. Um baú? Cadê a Tartaninha com o baú? Porque o baú da Tartaninha tá aqui, ó, gente. O livro abre, né? Um baú? Você tá escondendo um baú? Ah, é um segredo. É um segredo que eu não posso contar. E ela já foi saindo meio que apressada de perto dos seus amigos e foi ficar distante de todos eles. Uai, mas a Tartaninha não gostava de brincar, de se divertir, de estar com os seus amiguinhos? O que está acontecendo? Alguma coisa está estranha. Você consegue perceber quando os seus amiguinhos não querem brincar com você? Que ele fica lá no cantinho, não querendo conversar com ninguém? Você consegue perceber, professora, quando os seus aluninhos não estão, né, agindo da mesma forma como todos os dias eles foram? A Tartaninha tinha alguma coisa. E assim, os dias foram se passando. E a Tartaninha parecia ter se esquecido dos seus amigos. Eles estavam todos muito preocupados. Por quê? Que ela não quer mais ser amiga da gente? Por que ela não quer brincar mais com a gente? Por que ela está sempre num cantinho, né? E a gente pergunta, ela fala, não é nada. E a gente chama ela para brincar e ela não vem. Vamos tentar recuperar a nossa amizade. E eles tentavam recuperar a amizade, tentavam se aproximar. E a Tartaninha sempre afastando os seus amigos. E a professora Baleia começou a observar isso. A Tartaninha tá bem estranha. Até porque ela não desgruda desse misterioso baú, que parecia ficar maior a cada dia. E aí a professora, a Baleia, chegou de um jeitinho muito curioso, cuidadoso, delicado, e foi falar com ela. Ai, que professora mais bonitinha, gente, ó, de óculos, Baleia, nossa, tô super me identificando. E aí, a professora Baleia olhou para Tartaninha e falou assim: Tartaninha, eu tô percebendo que você tá muito triste esses dias. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Você quer me contar alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? E aí a Tartaninha, que já não era aquela criança alegre, que brincava com todo mundo, que se divertia com todo mundo, que participava das aulas, respondeu: não é nada, professora. Saiu de cabecinha baixa, arrastando aquele baú
pesado. E isso deixou a professora cada vez mais desconfiada. Lembra do senhor Marinho? Aquele que se apresentou no início da história? Ele agora quer falar com você. Você percebeu como que o ambiente do mar estava ficando cada vez mais misterioso? Você percebeu? Então desenhe aqui de novo. Desta vez, mostre se você está sentindo o que a tartaninha está escondendo. O que será que ela está escondendo dentro desse baú? Qual será esse triste segredo? E aí você para a história, deixa seus alunos, suas crianças relatarem o que elas acham que tem dentro desse baú. Qual que é o segredo que está fazendo a tartaninha ficar afastada de todo mundo? Semana que vem eu vou terminar a história. Espero que vocês estejam acompanhando a ideia e o jeito e os sinais que a gente começa a observar das crianças que sofrem abuso. Esse afastamento, essa mudança de comportamento, o medo de ser tocada, são sinais que a gente tem que ficar muito atento. Maio Laranja, na sua rede social, participe das campanhas, mobilize na sua escola, mobilize na sua igreja, momentos importantes para acontecer um bate-papo sobre esse assunto. É muito importante a gente falar sobre isso. Pessoal, vou encerrar nossa live por aqui. Semana que vem, Segredo da Tartanina, parte 2. Ai, os cachorros vão começar a latir. Parte 2. E durante a semana, continuem aí, né? Participando, comentando, compartilhe esse livro com outras pessoas, essa live com outras pessoas, e que a gente possa cada vez mais ajudar crianças e adolescentes a terem a liberdade e o espaço de confiar em nós e contar o que está acontecendo dentro de casa. Um grande beijo para vocês, ótimo sábado, ótimo domingo, e a gente vai se vendo aí. Tchau, tchau!